Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 126. E aqui do meu lado, meu outro lado direito, está sempre. Hoje só tem o outro lado direito, né? O grandíssimo Gibson. E aí, Gibson? Tudo em paz, tudo tranquilo essa semana? Escapou da chuva hoje? Escapei, foi relax, cara. Chuvinha gostoso, tá precisando. Precisando aqui em São Paulo, né? Bom, Gibson, vamos começar esse podcast falando do que interessa, falando do que importa mesmo, que foi a classificação do Corinthians para essa maravilha, final, hein? Que maravilha. para mais uma final da Copa do Brasil. O Corinthians jogou no meio da semana contra o Flamengo, ganhou de 2-1. Estamos em mais uma final, a final da Copa do Brasil. Iremos enfrentar o Cruzeiro em duas partidas. De ida e volta, o Cruzeiro, o atual campeão da Copa do Brasil, né? Um time difícil de ser batido. Que mandou pra casa os nossos arquirrivais. Pra não ficar citando nome, que não é bom citar nome. Exatamente. E o que você espera dessa partida, dessas finais contra o Cruzeiro? Olha, eu imagino que vai ser diferente do que foi contra o Flamengo. Porque contra o Flamengo a gente estava naquela mudança de técnico, né? Sim, o time também, obviamente, não vinha rendendo bem. Então o que aconteceu? Quando o Jair Ventura entrou, ele pegou e fechou ali o time. Fomos lá pro Rio pra arrancar aquele 0x0 mesmo, trazer de volta. Na conta que foi justo, quer dizer, o Corinthians fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer, fez a lição de casa, segurou ali. Mas foi bacana porque segurou os 90 minutos sem perder a ternura ali, né? Sem aquela coisa de saber sofrer. Exatamente. Soube sofrer, segurou a pressão, não sei o quê. Trouxemos 0x0 pra São Paulo e aqui em São Paulo fizemos resultado. É verdade. Né? Que até eu achei que foi mais... Eu honestamente, já tinha falado aqui no podcast que eu achava que ia ser um empate, ia pros pênaltis, ia ser mais... dor no coração, mas graças a Deus não foi. Não foi. O Pedrinho salvou nós. E se você for ver no fim das contas dos dois jogos contra o Flamengo, né? O Flamengo não marcou um gol no Corinthians em 180 minutos. É verdade. Foi 3x0 pra gente. Porque o Henrique ainda fez um favor pra eles marcar um golzinho. Quem fez o gol foi a gente. Né? Ou seja, o Flamengo não fez nenhum gol na gente. Se você for pensar nos 180 minutos, como você falou, o Flamengo não marcou nenhum gol. Quer dizer, o Corinthians não sofreu tanto assim. Não sofreu tanto assim. Apesar da primeira partida ter sido aquele 0x0 e o Corinthians não chutou uma bola ou gol, também não dá pra dizer que o Flamengo pressionou e buscou a vitória, tudo, qualquer coisa. Mas que a gente não sofreu, teve ali naquele último minuto, teve aquela bola na trave. Na trave, Que é aquela que fala... sim. É aquele pequeno eletrocardiograma que você faz. E o cara deu uma sorte que ele chute. Ele tinha acabado de dar um chute. Sim. E foi pra bandeirinha do escanteio, né? A bola seguinte ele acertou. Quando a bola bateu na trave, eu lembro que eu comentei no grupo lá, falei, puta, isso aí, Pinto, isso é sorte de campeão. Mas quando tem essas coisas que a bola no último minuto bate na trave, isso é sorte de campeão. Será? Vamos ver. Então, mas completando o raciocínio, eu acho que vai ser mais tranquilo entre aspas, vai jogar diferente do que jogou contra o Flamengo. Porque agora o time já tá jogando diferente, né? O Ventura já conseguiu dar uma cara nova pro time. O time tá mais solto, então eu acho que o primeiro jogo não vai ser aquela retranca que foi. O primeiro jogo vai ser lá, a gente joga o segundo aqui. Eu acho que a gente não vai lá pra Minas pra jogar na retranca que nem jogou contra o Flamengo. Eu imagino que. Eu acho que vai ter mais jogo, vai ser um jogo mais pareado ali. E daí, pra decidir aqui em São Paulo, obviamente vai ter que ir pra cima, não tem jeito, né? É verdade. Então eu concordo com você. Eu acho que nessa primeira partida contra o Cruzeiro, ele não vai preparar uma equipe tão defensiva quanto foi na primeira partida. 3 volantes, né? Mas eu também não vejo essa uma equipe com grande ímpeto. Sabe? Porque se tiver grande ímpeto, não temos jogadores claro. pra realizar esse ímpeto todo. Bicho, eu acho que é só colocar, bicho, o Jonathan junto com... o Roger. O Roger lá na frente, bicho, vamos lá, mano. Vida louca, né? Mas com certeza, eu acho que o Corinthians vai jogar um pouco com o regulamento ali no Mineirão. Também, como eu falei, eu acho que ele não vai com esse ímpeto todo, mas vai buscar a vitória. O Ventura já se mostrou um técnico que busca a vitória E sempre. Na final, se eu não me engano, também não tem gol qualificado. Não né? tem então, essa história acabou, de gol qualificado. Mas trazendo um bom resultado de lá, decidir aqui em Itaquera, vale muito a pena, né? Sem dúvida, com a torcida. E, cara, você vê, de novo, rolou aquela história de fazer aquele treino aberto, cara, por uma terça-feira, 40 mil pessoas, tá lotado à tarde. Verdade. Cara, que time que põe 40 mil pessoas num treino, né? Cara, bicho, impressionante, cara. E isso muda o espírito dos jogadores. Toda vez que fez isso, deu certo. Deu certo, toda vez que deu isso, funcionou. Não que... Até depende de ter empatado e perdido os pênaltis, ou poder ter perdido o jogo, mas o jogador entra jogando diferente, né? Que, não que vai ganhar por causa disso, mas que entra jogando diferente com muito mais moral, entra. Então, cara, espero que eles façam de novo isso.
Eles já estão dando todos os indícios que vão fazer sim, novamente. antes do jogo aqui. É. Porque, cara, isso muda a cara da final, cara. Muda a cara da final, vai ser muito bacana. E sem contar que o ingresso pra esse treino era 1 kg de alimento, ainda arrecadaram 40 toneladas de alimento pra doar. E, pô, legal pra caramba. Legal bicho. pra caramba, legal pra Muita caramba. iniciativa. Mas a gente não pode esquecer, não pode achar que o Cruzeiro é um time burro, porque não é. Não, claro Além que de não. ser o atual campeão da Copa do Brasil, é um time que teve um orçamento melhor para se preparar, para preparar o elenco esse ano. E tem no seu banco de reserva um treinador que a gente conhece bem, né? Que é o Mano Menezes, que tem se tornado mestre. Já desde o início da carreira tem se mostrado Sim. bastante eficiente nessas Copas. E no Cruzeiro não é diferente. Foi campeão ano passado e agora está novamente numa final. E essa própria dinastia que vem no Corinthians, né? Essa dinastia desse modo de jogar, esse modo vem desde o Mano. Ele começou com isso no Corinthians, né? Sim. Então a gente conhece bem isso, né? Bem de perto. A gente sabe A gente tem uma herança até hoje da passagem dele. Né? Ele começou esse modo de jogar do time, né? Então, cara, agora tá na hora de enfrentar o mestre, né? Mais ou menos isso, né? Apesar do Ventura não ser exatamente um discípulo, né? Sim. Mas o legado que ele deixou no Sem Corinthians dúvida, permanece. E, de certa forma, o Ventura mantém isso, né? Conseguiu manter isso. Tem conseguido nos treinamentos trazer de volta isso que estava se perdendo com o Loss. E é um baita treinador, o cara é copeiro, bicho, tem que ser respeitado, cara. O Mano tem que respeitar, cara. Não dá pra brincar com ele, não. Sem dúvida nenhuma. E o Jair sabe disso, Jair não é bobo, não, cara. Não. Ele sabe muito bem. Ele já mostrou que conhece um pouco de ele futebol. sabe muito bem, né? Só essa... E vamos falar um pouco disso também, quer dizer, como nessas duas partidas contra o Flamengo, a equipe mudou bastante, não só pela postura, como você falou, mas como ideia tática mesmo. Quer dizer, o Ventura conseguiu impor em pouco tempo uma maneira de jogar que o Loss, que teve muito mais tempo, não vinha conseguindo, né? O Corinthians consegue manter agora as duas linhas. Sim, sem né, dúvida. de 4. Ele já tem deixado o Jadson mais na frente, com menos preocupação de marcar. O Loss vinha colocando, quando jogava com falso 9, o Romero, ou quando jogava com 9, era enfim, qualquer poste que tivesse lá disponível. Né? O que tá no tal departamento médico. E isso vem fazendo uma diferença, quer dizer, os jogadores parecem mais encaixados, né? O esquema parece estar funcionando, finalmente, assim. E a gente vinha falando isso aqui há muito tempo já no podcast, que era aquela questão de, tem que retomar aquela compactação do time. Porque uma coisa é você quer que o time jogue ofensivamente, mas mesmo jogando ofensivamente sem compactação não chega a lugar nenhum. No futebol de hoje exatamente. Então, era a primeira coisa que tinha que se fazer, que o Loss não conseguiu fazer, foi justamente dar aquela amarrada no time. Depois que amarra, aí pra atacar mais ou atacar menos, é uma questão de sintonia fina, de ir acertando o time. Né? Mas não conseguiu fazer isso, e o Jair tá conseguindo. Não acho que o time seja perfeito, longe e tal. Disso, mas já melhorou. Melhorou bastante. Do que a gente vinha vendo, melhorou muito. Você pega o time de um mês e meio atrás, cara. Lembra que aquele jogo que foi o pior jogo que a gente viu do Corinthians? Sim, né? sim. Cara, aquele jogo foi horrível. Cara. Se fosse aquele time, a gente jamais estaria na final, cara. Se estivesse na final, eu estaria falando, nossa, vamos tomar um couro do Cruzeiro. Não, cara, agora a gente tá achando que, tem chance, tem pé. Mas enfim, tem gente comentando aí, falando... Cadê aqui? Gilvan Trindade falando, o Corinthians tá precisando de um bom centroavante. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Pelo menos 2, né? Um já é bom, mas 2 seria melhor ainda. De repente eu até olho o Roger na reserva, até como melhor, né? Com uma reserva, assim, você fala... O Casim foi reserva também, do Jô, o Roger não pode ser um reserva de um bom centroavante. Sim. O problema é que não temos esse... O bom centroavante, exatamente. Cadê aqui? E o Walter lembrou a gente que nem toda vez que teve esse esquema do treino antes que deu certo. A gente perdeu para aquele Guarani do Paraguai em 2017. Que teve aquele treino antes e a gente perdeu. Eu não lembrava disso não, mas, dessas coisas você não precisa lembrar também, né? A gente prefere esquecer. Maurício Marques falando, viram como o Lost tinha que ter saído antes? Viram? Vimos, é verdade. A próxima vez a gente vai acreditar mais no que vocês estão falando, porque eu achava que o Loss talvez não tivesse tempo para treinar, precisasse de mais um tempo para arrumar os jogadores, treinar mesmo. E o Ventura provou que a gente estava errado. Né? Sim. Porque ele sem treinar, sem ter tempo direito para treinar, só com uma semana, né, livre de treinos. Já colocou uma ordem que não rolou em um mês de treino parado na Copa. Exatamente. Aí fica a questão, quer dizer, o Loss precisa trabalhar muito ainda para assumir novamente a equipe do Corinthians, né? Bom, vamos falar do segundo jogo dessa semana. Foi um empate 0-0, mas ao contrário do que o placar sugere, foi um jogo movimentado, especialmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom.
não conseguimos fazer um gol e o América também pouco ameaçou o gol do Corinthians. Mas foi um jogo movimentado, ao contrário desse que a gente tá lembrando aqui do contra o Ceará. Contra o Ceará, que foi uma tristeza. Foi uma tristeza do início ao fim. Esse não foi assim. Esse foi um jogo movimentado que o Corinthians poderia muito bem ter saído com uma vitória ali, não é? Eu vi, apesar de ser um jogo fora, todo mundo fala, jogo fora, empate é um bom resultado. Pra mim ali foi 2 pontos perdidos. Mas, apesar de 2 pontos perdidos, que você falou, cara, o jogo mostrou que o Corinthians vem melhorando, mesmo com um time meia-meia ali, né? Meio titular, meio reserva. Né? O Ventura poupou o Avelar, o Douglas e o Jadson. Né? E teve o Fagner que se machucou. Também, o Fagner não estava jogando. Então entrou com 4. A gente começou o jogo com 4 reservas, depois entraram mais 3. Né? Então, apesar do elenco fraturado, enfim, cara, foi um jogo interessante. E a gente tem umas surpresas boas, né? Porque o Cleison voltou da sinal de vida ali. Né, talvez o Fábio até comentou no live pós-jogo, né? Aliás, pra quem não tá seguindo a gente aí, cara, vai no YouTube, se inscreve lá, porque todo jogo depois do Corinthians a gente faz um livezinho curtinho, comentando o jogo. Comentando, né? Fazer um live pós a partida. Pós-partida, exatamente. Não é pelo Facebook, galera, é pelo YouTube. Então tem que ir lá no canal do YouTube. Então o Fábio comentou ontem, no live depois do jogo, né? Que nos primeiros 20 minutos talvez o Cleison tenha sido o melhor jogador do time, né? O que fazia muito tempo que ele não era. É verdade. Né? E eu concordo com o Fábio assim embaixo, cara. Pô, o Cleison realmente mostrou serviço. Depois ele deu uma pichotada ali no final da partida. Perdeu o pique, né? Começou a ficar irritado. Né? Num jogo tranquilo, acho que foram 3 ou 4 faltas na partida inteira. O Corinthians acho que fez 1 ou 2 faltas, enfim. Passou o primeiro tempo inteiro sem fazer faltas do Corinthians. Num jogo tranquilíssimo nesse sentido para a arbitragem. O Cleison se descontrolou ali em algum momento. O jogo não foi tranquilo para a arbitragem em outro sentido, porque eu acho que errou no pênalti, né? No final da partida teve um pênalti em cima do Gabriel, para mim claríssimo. O cara passou a perna ali sem vergonha nenhuma e o juiz assinou embaixo e falou: vamos, segue o jogo. E o Corinthians foi prejudicado nesse sentido, né, durante essa partida. Acho que os impedimentos que a gente consegue ver na TV, frisado e tal, que realmente não foram impedimentos, o Bandeirinha marcou, mas não foi. Nem contra o Internacional. Eu até acho que ok, sei lá, enfim, é difícil de ver mesmo, né? Agora, o penal não tem desculpa não. O penal ali, naquele momento da partida... mas cara, às vezes o árbitro não tava olhando, bicho, ninguém tava olhando pra cena, ele só viu o cara caindo, aí o cara não dá, né? É difícil. É que tem sempre aquele poste ali atrás do gol, né? Aquela arbitragem que não serve pra nada. Não serve pra nada. Esse cara nunca apita nada. Eu nunca vi esse cara falar, bicho, peraí, vamos voltar esse... Ele tem o melhor lugar do estádio pra ver o jogo. É isso. Ao lado do gol. O melhor espectador. Ainda recebe pra ver o jogo. Exatamente. A impressão que a gente tem é essa. Mas como você falou, acho que o Corinthians fez uma boa partida. O Ventura, no final do jogo, disse que talvez tenha sido... que esse com certeza foi o melhor primeiro tempo da equipe no seu comando, apesar de não ter saído o gol. Ele tá falando do desempenho e não do resultado. E que o resultado poderia, claro, acompanhar o desempenho, que ele procura sempre isso, né? Que o resultado e o desempenho caminhem juntos. Não aconteceu nessa partida. Acho que se tivesse saído um vencedor desse jogo, seria o Corinthians. O América, que tá numa ascendente, né? Fugindo aí do rebaixamento. No campeonato, subindo da zona do rebaixamento. Tinha empatado com um dos líderes do campeonato fora de casa e tal, na rodada anterior. Não era um adversário tão simples assim, mas o Corinthians conseguiu jogar bem, se impor fora de casa. E acho que fica isso, né? A impressão que a gente tem é que os reservas estão sendo bem treinados como os titulares. E que o time tem um treinador agora. Sim, e mais outras coisas que aparecem também, fica muito claro agora pra gente, que o Vital tá cada vez sendo mais importante pra gente ali na frente. Verdade. Ele tá assumindo um protagonismo que ele não tinha ali. É verdade. Né? E se o Cleison voltar a jogar a bola, que jogou esses 20 minutos, que ele consiga colocar pelo menos um tempo inteiro de jogo, cara, ele e o Vital ali é uma dupla dos infernos, cara, pra atazanar qualquer zaga ali. Verdade. Pelo lado esquerdo. Outras coisas que vale a pena a gente falar também, cara, bicho, lá na lateral direita, né, improvisadão lá, o Gabriel. O Gabriel. Segurou bem. É isso que a gente vai falando. Às vezes o Ventura chegou há pouco tempo, mas ele arrumou soluções diferentes, né? Exatamente. Uma dessas foi conseguir posicionar o Vital, que vinha entrando sendo um bom jogador, mas não tem lugar e tal. Ele fica caçando um buraco no campo ali. Talvez a melhor posição, enfim, não sei. E outra é essa, né? Ele treinou o Gabriel no Botafogo, e ele chegou a jogar assim no Botafogo em algumas partidas, e ele colocou na lateral direita, e ele tem sido muito melhor que qualquer outro reserva que estava jogando ali.
tanto o Mantua quanto o Paulo Roberto, acho que não jogaram tão bem quanto ele jogou quase a partida inteira contra o Flamengo. Exatamente, essa partida essa inteira. partida. E do outro lado lá também tem uma surpresa bacana também do Carlos, né? Carlos Augusto, né, o garoto. Que não, se ele não ia muito lá pra frente ajudar, mas pô, ele fechou a casinha ali atrás. Eu vi inclusive em muitos sites, o pessoal comentando, aí Avelar, abre o olho, fica ligado. Não, com certeza. Com certeza. Porque o moleque chegou ali e botou um cartãozinho de visita, falou, ó. Se fosse o Sid Clay, quando ele saiu, Sim, não tinha competição, era o Sid Clay. claro. O Avelar aí, o Carlos Augusto, eu acho que ali dá jogo. Dá jogo. Dá jogo. Se o Carlos Augusto quiser complicar a vida do Exatamente, Avelar ali, ele consegue, velho. É que Consegue. agora o Avelar é artilheiro, né, bicho? Agora bate bola de primeira pro gol, velho. Você vê? Ele mudou de vida agora. Mudou de vida agora. Mas o Avelar também cresceu de produção. Quer Também, dizer, também. com o time mais encaixado, a gente percebe que o Avelar e o Douglas também, que estava caindo muito em desgraça com a torcida pegando muito do pé do Douglas, também melhorou com o time mais encaixado. Sim, sim. Não acho que sejam craques, que estão jogando fino. Enfim, eu ainda sinto saudades do Sid Clay, ainda sinto saudades do Maicon, do Arana e tal. Mas o time tá melhorando, tá encaixando. E essas peças que estavam em queda estão subindo junto com o time, que é bom, né? Quer ver descer uma lágrima aí, ó? Paulinho. Nossa, o Paulinho, que saudade. Que saudade. Aqui, o Felipe Vieira perguntando, vocês acham que o Fabrício Roya tá preparado para o profissional? Eu acho que ele tá preparado para ter uma chance. Mas no ano que vem, né? Esse ano já não tem mais jeito. Ele renovou o contrato com o Corinthians recentemente. Eu acho que ele merece uma chance, sim. Vamos aguardar. O Ventura já falou que olha bastante a base, já mostrou isso, já foi em jogos. Né? A gente espera que ele tenha a chance, sim. Aqui o Felipe Vieira falando, Carlos Augusto é um bom jogador. Também achamos. E lembrando que dizem que ele joga de zagueiro também, né? Então, em algum momento da partida e tal, ter ele na lateral esquerda pode dar essa possibilidade ainda, né? O Rui Jordan falando pra gente que o VAR ia ajudar muito nesses casos. Sem dúvida, cara. O VAR logo mais vai estar em todos os campeonatos aqui, né? Então, essa safra que a gente tá vendo aqui talvez seja a última safra desses gols e impedimentos bizarros. Porque vai ter jogada que é interpretativa, que até a gente pode considerar que teve um erro na leitura do VAR. Mas que nem aquele impedimento contra o Inter semana passada, não vai ter aquele impedimento mais, esquece. Né? Ou que nem esse pênalti aí, provavelmente também vai ser pênalti sempre. Sim, então, cara, mas enquanto não tiver o VAR, a gente vai continuar. A gente ficou mal acostumado na Copa, né? Que você gosta de para-volta, né? Agora, só quando tiver aqui. A sensação que eu tenho, mas porque o VAR tem na Libertadores sim. Tem na Copa do Brasil. E a sensação quando a gente assiste um jogo sem o VAR e vê esses lances... claro. A impressão que eu tenho é que eu tô vendo um jogo antigo. Né? Pré-histórico. Um jogo do passado. Quando não tinha cartão vermelho pra expulsar o jogador. O cara batia todo mundo sem expulsar o cara. Né? Exatamente. Parece um jogo do passado, assim. E eu espero mesmo que no ano que vem, todos os campeonatos que o Corinthians disputar tenha isso, porque vai ajudar muito o Corinthians, vai ajudar muito o campeonato em si. Isso não resta a menor dúvida. Sim. Não resta a menor dúvida. E o Oswaldo Manuel da Silva Filho falou duas coisas aqui. Falou que tem pro Douglas no lugar do Avelar. Ele já cansou do Avelar, pelo visto. Douglas no lugar do Avelar. E Danilo junto com o Jadson. Douglas no lugar do Avelar. Douglas na lateral. E o Danilão. Junto com o Jadson. O Danilo não aguenta um jogo inteiro. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele não aguenta um tempo no pique. Se for um jogo que tiver pegado, acho que ele não aguenta nem um tempo inteiro. Eu adoro o Danilo. Não, eu também. Eu tenho um respeito bizarro pelo Danilo. Hoje não dá pra... Tem condições. E agora o Douglas na lateral esquerda também... Enfim, eu prefiro o Carlos Augusto. Se for pra tirar o Avelar, vamos colocar o reserva que tá jogando eu bem. Acho que o Danilo, ele tá ali, encerrando a carreira ali no Corinthians, né? Mas eu acho que ele é uma alternativa pra se colocar ali quando falta 15 minutos pra acabar o jogo. Quando você quer aquele passe com um pouquinho mais de qualidade, uma cadenciada no jogo. Aí você coloca ele ali. Agora ele não aguenta, acho que nem um tempo inteiro, cara, de jogo. Eu acho que tanto o Danilo quanto o Sheik, com a chegada do Ventura, eles vão perder bastante do espaço. Eles têm contrato até o final do ano. Eles devem entrar como forma de homenagem em alguma partida ou outra. Eventualmente, eu não vejo eles disputando posição de verdade, a Vera ali, com nenhum jogador. Tanto o Danilo quanto o Sheik. E essa semana, Gibson também vazou a camisa número 3 do Corinthians, que vai ser lançada agora. Vai sair. No próximo jogo do Corinthians, o Corinthians já vai estar usando essa camisa. É aquela camisa 3 em homenagem ao Ayrton Senna. Ayrton. Conhecido Roxo. e tal. É uma camisa toda preta,
com detalhes em dourado, né? Com listras, acho que são 40 e tantas listras que representam cada uma vitória do nosso Ayrton Senna. O que você achou dessa camisa, que não difere muito dos modelos que vazaram já no começo do ano, né? Eu honestamente não achei a camiseta nada demais, assim, cara, pra ser bem honesto. Eu acho legal pra caramba fazer essa homenagem pro Ayrton, mas... É uma coisa muito bem pensada, porque essa camisa vai vender bastante. Vai vender que nem água, cara, mas eu não achei uma camisa linda. Você fala, nossa, uou, vou comprar. Sabe, tipo, eu acho legal, vale pela homenagem, sei lá, mas a camisa não me tocou no coração, tem que dizer, assim. Você preferia aquela azul que era inexplicável? A inexplicável é demais. A do Terrão, que era mó legal também. A do Terrão, eu gostei. A do Terrão, eu gostava do Terrão. Eu, ao contrário de todo mundo, adoro a 2 atual, a manchada. Eu acho linda aquela camisa. Eu sempre tô com ela aqui, hoje eu não vi, mas tô com ela aqui sempre. É verdade, você usa bastante. O único senão que fica pra mim dessa camisa do Senna é que eu entendo os desafios que é fazer uma homenagem gráfica numa camisa de time de futebol pro Ayrton Senna, que o Ayrton Senna, a única coisa que a gente tem que identifica o Ayrton Senna quando ele tava correndo era o capacete, e o capacete dele tinha as cores do Brasil. É, claro. Então fica difícil você transformar aquele capacete com as cores do Brasil, que inclusive tem uma cor que a gente não usa no nosso uniforme de maneira nenhuma, graficamente no uniforme. Então eles optaram pelas cores do primeiro carro do Ayrton Senna, que foi a Lotus, que ele fez história, realmente conseguiu grandes resultados com um carro que não era nada disso. Exatamente. Acontece que o carro... carro... A famosa corrida em Mônaco, que o cara acontece que todo mundo. Quem acompanha um pouco a Fórmula 1, e na época eu acompanhava um pouquinho, sabe que o carro é preto e dourado porque o patrocinador era preto e dourado. Sim. O patrocinador que é uma marca de cigarros. Qual que era? John Player Special, Então, não era? exatamente. Então, de uma certa Nossa, forma, agora desenterrou esse nome. a camisa do Corinthians homenageia o Ayrton Senna e homenageia também uma marca de cigarros. Eu não tenho nada contra. Fica um pouco esse desvio aí. Mas eu entendo que é um desafio complicado de se traduzir o Ayrton Senna numa camisa de futebol. Enfim, eu também não morri de amores pela camisa. Eu quero ver o time jogar, quero ver pessoalmente antes de tomar uma posição mais drástica de vou comprar ou não vou comprar. E a gente ouviu falar ainda que vai sair ainda agasalhos e tênis, né? Então, acho que essas peças vão vender muito, com certeza, não só aqui no Brasil, eu digo, porque o Senna tem fãs no mundo inteiro. E muitos no Japão, inclusive. Então, se você quiser ganhar uma graninha, também pode comprar essa camisa e tentar vender no Japão, que você consegue pagar sua viagem, talvez, pro Japão. Aí. O Fagner Gomes perguntando, esse jogador Dias veio só se tratar ou joga bem? A gente não falou muito dele, né? Mas nessa partida contra o América, ele teve a chance de estrear. O Arauz teve a chance de jogar uma partida quase que inteira, porque ele foi substituído. Mas o Dias entrou ali no final da partida. Eu esperava que ele fosse mais pra cima dos adversários. Ele parece que segurou um pouco. Mas ele tava desde novembro, quase um ano. Quase um ano sem jogar, né? Do ano passado sem jogar. Então ele tem que voltar aos poucos. Eu acho que é uma contratação que a gente vai ver melhor no ano que vem. Vai entender melhor no ano que vem. O Vlad 13 falando, sensacional a nova camisa. Não é dourada, é cobre. Né? Cara, o Yuri Rosa falando aqui. Sempre consegue ser mais bonita do que a preta desse ano. Eu gosto da preta desse ano, cara. Eu sou obrigado... Um raro fã aqui da Eu vou ser camisa, obrigado a discordar, mas tudo bem. Isso que é o barato da coisa. Eduardo Silva falando aqui que o time não faz falta quando está bem posicionado e com posse de bola controlada, sem dúvida. Quanto mais tá organizado o time e mais bolinha no pé, menos falta. Isso sem dúvida nenhuma. E ele falando como o time mudou na mão do Jair, também sem dúvida, mudou muito. Bom, o próximo jogo do Corinthians é contra o Flamengo novamente, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, gente. Na sexta-feira o jogo. Olha que dia, hein? Não é no fim de semana, é no fim de semana de eleição. Domingo, vamos lá votar consciente e tal. Então não tem rodada no domingo, a rodada foi antecipada. Alguns jogos serão na sexta, outros jogos serão no sábado. Por isso ficou com a sexta-feira, 9 da noite, lá na Arena novamente, contra o Flamengo. Que agora o Flamengo está eliminado de todas as outras competições, então ele tem que levar mais a sério o brasileiro. Exatamente, vai vir mordendo o brasileiro. Eles que lideraram o campeonato uma boa parte, então eu imagino que a gente vai receber um Flamengo aqui um pouco diferente do Flamengo que a gente recebeu pela Copa do Brasil. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente também não tem porque entrar com um time modificado, tem que entrar com o time inteiro pra morder também. Se eu for pensar depois, o próximo jogo seguinte, depois desse jogo contra o Flamengo, já é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas é na quarta-feira. Então a gente vai ter descanso. Como o jogo é na sexta, vai ter um tempinho a mais ali pra dar um descanso. Sábado, domingo, segunda e terça, são 4 dias. A gente já vai ter essa semana inteira. E alguns jogadores estavam mais cansados, né? Descansaram. Já descansaram, exatamente. O Avelar, o Douglas e tal. Então eu acho que tem que ir com o time inteiro, bicho. Tem que disputar esse pontinho com o Flamengo aí, não tem nada pros caras não, bicho. E o Corinthians
tem que... Esse ano, o Corinthians, a maior parte dos pontos e a maior parte das vitórias do Corinthians foram na Arena. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, entretanto, o Corinthians também... Esse foi o ano pior do Corinthians na Arena. O ano que o Corinthians teve mais derrotas na Arena foi nesse ano. Então, o Corinthians precisa retomar um pouco do controle da Arena, se sentir mais confiante no estádio, para quando chegar o jogo de volta contra o Cruzeiro, estar mais confiante ainda. E seria muito bom também dar uma subidinha ali no Brasileiro, porque no Brasileiro a gente não tá com nenhuma ambição de título, mas tentar beliscar pelo menos a sexta vaga ali da Libertadores, né, pra jogar a pré-Libertadores, porque, cara, a gente não dá pra confiar que vai ganhar. Óbvio que a gente quer que ganhe o título contra o Cruzeiro, mas não dá pra confiar. Sim. Se não ganhar, bicho, a gente morde a vaga da Libertadores. Então é uma hora do Corinthians dar uma beliscadinha ali, cara, pra diminuir essa diferença. Porque a gente não tá preocupado lá atrás, a gente tá longe do rebaixamento. Pra chegar ali, também tá uma diferença, assim, tem um buraco na tabela. Seria importante conseguir essa vaga. Então, apesar de a gente ter grandes ambições no brasileiro, eu acho que também não é pra desencanar do brasileiro, não, bicho. É pra chegar lá e jogar e botar o time à vera. Já que o Flamengo ficou 180 minutos sem marcar gol na gente, cara, né? Que fique mais 90. 270, né? Que fique mais 90. Completa 270. Né? É só a gente não fazer nenhum gol ajudando eles que a gente fez, né? Que só precisa marcar um pra ganhar, acabou. O Osés Ribeiro Mendes, de Cascavel, Paraná, salve. Falou que ele gostou da nova camiseta e que ele tá gostando do time também, do jeito que tá jogando. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É isso aí. E, Gibson, você gostaria de falar das meninas? Então, as meninas vão jogar agora a final do Campeonato Paulista e vai ser essa semana aqui os 2 jogos. Né? O que é uma coisa que já não é comum nos campeonatos masculinos. Antigamente tinha essa história, né? De jogar quarta e no domingo, né? Tal, mas já se perdeu isso com o tempo. Mas elas vão jogar os 2 jogos da final do Paulista contra o Santos essa semana. Terça-feira, lá na Vila Belmiro. E sábado, se não me engano, 11 horas da manhã, na Fazendinha. É a finalíssima, decidindo em casa. Lembrando que ela tá com uma campanha absurda esse ano, né? É ridículo, né? O número de vitórias delas. Então, bicho, vamos prestigiar. Elas sempre transmitem na página delas do Facebook, né? Entra lá, coloca lá aí no Facebook Corinthians Futebol Feminino. Eles sempre transmitem online, cara, no Facebook. Porque já que a TV não transmite, eles transmitem lá. Vamos prestigiar, galera. Vamos dar audiência lá e vamos torcer. Se você morar perto da Fazendinha, faz um esforço. Exatamente. Vai lá ver as meninas jogar. Sábado de manhã, 11 da manhã. Puta programa gostoso lá ver um futebol, bicho. Gostoso. Se bobear, até eu vou lá, bicho. Né? Então, e prestigiar, porque, bicho, as meninas estão jogando pra caramba, bicho. Pode ser um belo título. Elas estão jogando outros campeonatos brasileiros, etc. Mas já dá pra morder agora o Paulista, já né, dá bicho? Pra ganhar um Paulista aí. E, Gibson, hoje você não tem escapatória. Hoje não você tem vai jeito. lembrar das redes sociais Você, hoje. Por favor, hoje você lembre os nossos lembrar espectadores as nossas redes sociais. Por favor, Gibson. Vamos lá, então. Fora o Facebook aqui onde tá todo mundo assistindo a gente. Tem o YouTube, Instagram, SoundCloud, Twitter e iTunes. Aí, o cara tá... Cravou. 6 redes, 6. Em todas elas, Irmandade Corintiana com TH, obviamente. Menos o Twitter, que é Irmandade Timão, e e-mail irmandadecorintiana@outlook.com.br. Segue a gente em todas as redes. Dá um joinha. Fica atento no nosso YouTube, como você bem lembrou aqui. Exatamente, galera. Porque tá, estamos fazendo live pós-jogo. Pós-jogo no YouTube, no Facebook. Então, entra lá no YouTube, loga lá na sua conta do YouTube, dá um joinha na nossa página. Terminou o jogo, vai no banheiro, faz um xixi, toma um água. Dá pra até comer um lanchinho, porque a gente demora uns 15 minutos pra postar as notas e tal, 15, 20 minutos. Fazer as postagens. Aí você liga no... 15, 20 minutos, tamo lá. Tamo lá, acabou. Tamo lá. Né? Então, pra quem não sabia, já tá sabendo aí, fora o nosso live dominical, né, que nem missa, né? A gente tem agora o live pós-jogo, live curtinho ali pra falar rapidinho logo depois do jogo. Na partida, ali no calor do momento. No calor do momento, no YouTube. É isso aí, Gilson. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!